Olá, pessoal, bem-vindos à segunda parte da nossa segunda aula. Vamos começar essa aula falando sobre os resistores em série e os resistores em paralelo, iniciando pelos resistores em série. A gente pode dizer que os elementos de um circuito estão em série quando apenas dois elementos estão ligados a um único nó. E se a gente lembrar lá da primeira parte dessa aula, a gente falou que um nó em um circuito é um ponto onde dois ou mais elementos estão ligados a ele. Então, se a gente olhar para essas imagens, A, B, C, D, E, F, G e H são nós. E como apenas dois elementos estão ligados a cada um desses nós, todos esses elementos estão em série. Vamos lembrar também da lei das correntes de Kirchhoff, que a gente também viu na primeira parte dessa aula. Se a gente considerar esse nó A, por exemplo, esse nó A tem I de S entrando e I de 1 saindo. Vamos convencionar que as correntes entrando são negativas. Então, a gente pode dizer que menos I de S, já que I de S está entrando, mais I de 1, já que I de 1 está saindo, é igual a zero. Ou seja, I de S é igual a I de 1. Se a gente olhar para o nó B, a gente vai ter I1 e I2, os dois entrando, as duas entrando no nó. Então, a gente vai ter menos I1 menos I2 igual a zero. Ou seja, I1 vai ser igual a menos I2. E como vocês podem observar, I de S e I1 elas têm o mesmo sentido, então elas têm o mesmo sinal também, além do mesmo módulo, o mesmo sinal. E de 2 tem o sentido contrário a elas, então ela vai ter o mesmo módulo, mas ela vai ter um sinal oposto. E a gente pode fazer essa mesma análise para todas as outras correntes, de forma que a gente vai acabar com I de S igual a I de 1, que é igual a menos I de 2, igual a I3, igual a I4, igual a menos I5, igual a menos I6 e igual a I7. E para que usar esse monte de corrente se todas elas vão acabar tendo o mesmo módulo? A gente pode escolher um sentido e dizer que em todos esses elementos passa a mesma corrente I de S. Agora que a gente já viu que sobre os elementos em série flui uma mesma corrente, vamos aplicar a lei das tensões de Kirchhoff sobre esse caminho fechado. Vamos considerar as elevações de tensão negativas e as quedas positivas. E vamos definir os terminais positivos e negativos dos resistores, de forma que a corrente de S flua do positivo para o negativo do resistor, ou seja, na direção da queda de tensão, para que a gente possa usar a lei de Ohm, V igual a RI positiva. Então, começando a circular, começando a percorrer esse caminho fechado no sentido horário, vamos começar pelo ponto H. Primeiro, a gente vai ter essa elevação V de S. Então, a gente vai ter menos V de S. Em seguida, a gente vai ter essa queda de tensão sobre R1. A queda de tensão sobre R1 é igual a resistência vezes a corrente sobre ele. Então, a gente vai ter I de S vezes R1 mais I de S vezes R1, porque a gente tem uma queda de tensão. E a mesma coisa para os outros resistores. A gente vai colocar a queda de cada um deles. Então, mais I de S R2, mais I de S R3, mais I de S R4, mais I de S R5, mais I de S R6, mais I de S R7 igual a zero. Vamos passar esse V de S para o outro lado, para ficar V de S positivo, e vamos colocar I de S em evidência. Então, a gente vai ter V de S igual a I de S vezes o somatório de todas essas resistências. A gente poderia somar todas essas resistências e substituir ela por uma resistência que tivesse o valor do somatório de da resistência de todos esses resistores que estão em série. E a gente teria o mesmo efeito de corrente e tensão nos terminais desse resistor equivalente. Então, a gente pode tirar daí que a resistência equivalente desse circuito é REC igual ao somatório de todas essas resistências que estão em série, R1 mais R2 mais R3 mais R4 mais R5 mais R6 mais R7.
E a gente pode generalizar essa ideia para K resistores ligados em série. Então, o valor de um resistor equivalente de K resistores ligados em série vai ser igual ao somatório das resistências de todos esses resistores. E dessa forma, a tensão VGS sobre os terminais desses resistores equivalentes, desse resistor equivalente, vai ser igual à resistência equivalente vezes a corrente que flui por essa resistência. Então, VGS vai ser igual a REC vezes IGS. Se a gente olhar para essa imagem aqui, o que está nos dizendo é que o efeito causado por um resistor equivalente, que é igual ao somatório dessas resistências em série, o valor da corrente, o valor da tensão nos terminais desses resistores vai ser a mesma, tanto para esses resistores em série, quanto para o equivalente desses resistores. A gente vai ter o mesmo valor de corrente fluindo entre esses terminais e a mesma queda de tensão entre esses terminais. E, além disso, a gente sabe que a resistência equivalente de resistores em série vai ser sempre maior do que a resistência do maior resistor. Isso porque a resistência equivalente é igual a um somatório dessas resistências. Indo agora para os resistores em paralelo, a gente vai dizer que os elementos de circuito estão em paralelo quando esses elementos estão ligados a um único par de nós. Então, vamos olhar aqui para essa imagem. Aqui, nós temos um nó A e vejam, não tem nenhum elemento entre esses pontos. Entre esses pontos não tem nenhum elemento, então ele é apenas um único nó. E a mesma coisa aqui embaixo. Embaixo a gente tem só um nó B também. Então, todos esses elementos, os resistores R1, R2, R3, R4, inclusive a fonte VDS, eles estão todos em paralelo, já que todos esses elementos aqui estão ligados ao mesmo par de terminais, nesse caso os terminais A e B. E os elementos de circuito que estão em paralelo possuem a mesma tensão entre os seus terminais. Então, R1, R2, R3 e R4 vão ter todos a mesma tensão, que também é a mesma tensão dessa fonte, que é a tensão V de S. Vamos aplicar a lei das correntes de Kirchhoff nesse nó superior A. E vamos considerar que as correntes que estão entrando nesse nó são negativas e as que estão saindo são positivas. I de S está entrando. E vamos considerar I de 1 saindo, I de 1 a corrente sobre o resistor 1. I de 2 a corrente sobre o resistor 2 também saindo. I de 3 a corrente sobre o resistor 3. E I de 4 a corrente sobre o resistor 4. Todas elas saindo do nó A. Então, a gente vai ter menos IGS, porque IGS está entrando nesse nó A, e mais I de 1, mais I de 2, mais I de 3 e mais I de 4, porque todas elas estão saindo do nó A, igual a zero. E lembrem que a lei de Ohm nos diz que V é igual a R vezes I, ou seja, I, a corrente I é igual a tensão V sobre a resistência R. A gente pode passar I de S nessa fórmula para o outro lado e substituir I de 1, I de 2, I de 3 e I de 4 pelo valor da queda de tensão sobre cada um desses resistores dividido pelo valor de resistência desses resistores. Lembrando que como esses resistores estão em série, eles precisam ter a mesma queda de tensão sobre eles. E como essa fonte de tensão também está em série com esses resistores precisam ter o mesmo valor de tensão que a fonte. E a fonte tem um valor de tensão V de S.
Além disso, o terminal positivo da fonte é o superior e o negativo o inferior. Ou seja, nos resistores, o terminal positivo também vai ser o superior e o negativo o inferior, de forma que essa corrente está fluindo na direção da queda de tensão. Então, essas fórmulas aqui vão ser positivas. E a gente vai ficar com I de S igual a I de 1, que é VS sobre R1, I de 2, VS sobre R2, I de 3, VS sobre R3, mais I de 4, VS sobre R4. Colocando o V de S em evidência, a gente vai ficar com I de S igual a V de S vezes o somatório de R1 mais R2 mais R3 mais R4. E olhem aqui para essa fórmula da corrente. A gente tem que a corrente é igual a tensão vezes a resistência. A gente tem aqui a corrente e a gente tem aqui a tensão. E aqui a gente tem um somatório dos inversos das resistências. Então, a gente poderia substituir tudo isso aqui pelo inverso de uma única resistência equivalente, certo? Ou seja, a gente encontra que a resistência equivalente desse circuito a gente pode encontrar a resistência equivalente desse circuito calculando o inverso da resistência equivalente é igual ao somatório dos inversos das resistências em paralelo. Generalizando para K resistores ligados em paralelo, a gente encontra que o inverso da resistência equivalente vai ser igual ao somatório dos inversos de todas as resistências dos resistores ligados em paralelo. Ou em termos de condutância, se vocês lembrarem da primeira aula, a condutância é igual ao inverso da resistência, a gente tem que a condutância equivalente é igual ao somatório das condutâncias dos resistores ligados em paralelo. E, mais uma vez, essa resistência equivalente, ela vai querer nos dizer que o efeito que a queda de tensão entre os terminais A e B e a corrente que flui do terminal A para o terminal B, dessa resistência equivalente, desse valor de resistência equivalente, seria a mesma do conjunto de resistores ligados em paralelo. E ao contrário das resistências ligadas em série, onde a resistência equivalente é maior do que o valor do maior resistor ligado em série, a resistência equivalente de resistores em paralelo vai ser sempre menor do que a resistência do menor resistor. Ou seja, olhando por isso, quando vocês forem calcular uma resistência equivalente, vocês já podem ter uma noção se esse valor está completamente errado ou se esse valor faz algum sentido. Vamos imaginar que a gente tem dois resistores em paralelo, R1 e R2. Então, para encontrar a resistência equivalente desses dois resistores em paralelo, a gente vai usar a fórmula do slide passado, ou seja, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Se a gente multiplicar 1 sobre R1 por R2 em cima e embaixo e 1 sobre R2 por R1 em cima e embaixo, a gente vai ficar com R2 dividido por R2 vezes R1 mais R1 dividido por R1 vezes R2, que é igual a R1 mais R2 dividido por R1 vezes R2. Vamos elevar os dois lados a menos 1. A gente vai encontrar que a resistência equivalente é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então, quando vocês quiserem encontrar a resistência equivalente de dois resistores ligados em paralelo, vocês podem usar essa fórmula aqui. Mas usar essa fórmula apenas quando vocês estiverem calculando a resistência equivalente de dois resistores em paralelo. Para ajudar a fixar e entender melhor o que a gente viu sobre resistores em série em paralelo, vamos fazer o exemplo 3.1 do livro, que pede para a gente determinar IS, I1 e I2. Como a gente vai encontrar quem é essa corrente de S? A gente sabe que V igual a RI, então a gente sabe que I é igual a V dividido por R.
A gente também sabe que a gente não pode relacionar numa fonte ideal de tensão a corrente que flui entre os terminais dessa fonte e a queda de tensão entre esses terminais. E a gente não sabe qual é a queda de tensão no resistor de 4 ohms. Mas a gente sabe que em elementos em série, a corrente que flui por esses elementos é a mesma. Então, se a gente encontrar quem é o resistor equivalente dessas 4 resistências, a gente vai conseguir calcular qual é a corrente nessa fonte e logo qual é a corrente IGS. Então, vamos começar calculando quem é a resistência equivalente do resistor de 3 ohms e do resistor de 6 ohms. Esses resistores estão em série, certo? Então, a gente vai ter que esse R1, esse REC1, que é o equivalente de R3 e R6, é igual ao somatório da resistência de 3 ohms e da resistência de 6 ohms, ou seja, 9 ohms. Em seguida, a gente ficou com esse resistor de 18 ohms em paralelo com a nossa resistência equivalente. Então, a gente pode encontrar a resistência equivalente do resistor de 18 ohms e do resistor equivalente R1 fazendo a resistência paralela, o resistor equivalente de 2 resistores em paralelo. Ou seja, a gente vai fazer 9 vezes 18 dividido por 9 mais 18 igual a 6. E por último, a gente vai encontrar quem é a resistência equivalente desse resistor R2 que nós encontramos, de 6 ohms, com o resistor R4. Então, esses dois resistores também estão em série, a gente vai fazer esse resistor equivalente 2 e R4, que estão em série, a gente vai encontrar um R3 igual a R2 equivalente mais a resistência de 4 ohms, a gente vai encontrar 10 ohms como a resistência equivalente. Legal, agora a gente pode encontrar quem é IGS. Então, IGS vai ser essa corrente que flui pela fonte e que também flui por esse terminal, por esse resistor REC3. Ou seja, a gente tem que IGS é igual a tensão sobre a fonte dividido por REC3. 120 dividido por 10 igual a 12 amperes. E R1? I1, desculpa. Quem é I1 e quem é I2? Bom, para saber quem é I1, a gente vai ter que saber quem é a queda de tensão sobre o resistor de 18 ohms para poder dividir essa queda de tensão pelo valor da resistência de 18 ohms. A queda de tensão sobre esse resistor de 18 ohms vai ser igual a 120 menos a queda de tensão sobre o resistor de 4 ohms. Então, a gente vai ter 120 menos a queda de tensão do resistor de 4 ohms dividido pela resistência do resistor de 18 ohms. Quem é a queda de tensão V4, essa queda de tensão sobre o resistor de 4 ohms? É igual à resistência desse resistor vezes a corrente que flui por ele, ou seja, IGS vezes a resistência de 4 ohms. A gente vai ficar com 120 menos 12 vezes 4 dividido por 18 igual a 4 amperes. E por último, quem é I2? I2 é essa corrente que flui pelo resistor de 3 e pelo resistor de 6 ohms, então ela é a corrente que flui por esse resistor equivalente REC1. A gente só vai precisar pegar esse mesmo valor de tensão 120 menos V4, já que esse equivalente R1 está em paralelo com o resistor de 18 ohms, então eles têm a mesma queda de tensão. Então, a gente vai fazer essa tensão de 120 menos 12 vezes 4 sobre o resistor equivalente R1. Ou seja, I2 é igual a 120 menos V4 sobre REC1. 120 menos 12 vezes 4 dividido por 9. 9
vindo da nossa resistência equivalente de 3 mais 6, igual a 8 amperes. Aqui um resumo do resultado, I de S igual a 12, I de 1 igual a 4 e I de 2 igual a 8, que a gente achou no slide anterior. A parte 2 dessa aula fica por aqui e a gente volta com o último vídeo da segunda aula na parte 3.